Desabamento em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. No dia 3 de junho de 2021, na madrugada de uma quinta-feira, ocorreu o desabamento de um edifício de 4 andares em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Como aconteceu este desabamento? De acordo com testemunhas, por volta das 2 horas, foram ouvidos estalos na estrutura da edificação. Às 3h20, ele ruiu e tombou para frente, derrubando a rede elétrica e atingindo imóveis vizinhos. Uma explosão ocorreu logo em seguida, dando início ao incêndio no local. De acordo com a prefeitura, 8 famílias foram afetadas pelo desabamento. São 8 núcleos familiares, 3 no predinho e mais 5 famílias nos prédios em frente que foram afetadas diretamente pelo desabamento, afirmou Laura Carneiro, então secretária de Assistência Social da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu pensei que era um transformador que tinha estourado, mas não. Depois que todo mundo desceu chorando e gritando, aí a gente veio para a rua e viu que o prédio desabou, contou uma moradora da região que se identificou como Luciana. A maior dificuldade é conscientizar os moradores dos prédios vizinhos a deixarem suas casas e seguirem para um local seguro, enfatizou Laura Carneiro. A Defesa Civil foi ao local e os técnicos avaliaram os danos que foram causados em outros imóveis vizinhos ao que desabou, 1 ao lado direito e 3 em frente. O prédio que desabou acabou deixando 2 mortos e 4 feridos. A polícia, o proprietário do imóvel, afirmou que a construção era irregular e revelou que o vidro de uma janela havia estourado há pelo menos 15 dias antes, sem nenhum motivo aparente. Genivan Gomes Macedo era pai de Natan Gomes, vítima fatal do desabamento, e avô de Maitê, filha de Natan, também vítima fatal do desabamento. Segundo a polícia, ele procurou a unidade policial de forma voluntária, ou seja, sem ter sido intimado para prestar esclarecimentos sobre a obra de construção do imóvel. Qual é o histórico dessa construção? A polícia, o senhor Genivan, o dono do imóvel, contou que comprou o terreno há mais ou menos 25 anos, na década de 90, quando nele havia apenas um barraco de madeira. A construção do prédio, que tinha 5 andares, foi feita, segundo ele, aos poucos, conforme ia conseguindo pagar pela construção. Toda a construção teria sido paga com recursos próprios e contratação de pedreiros, segundo o proprietário. Indagado pelos policiais, ele afirmou que nunca foi feita uma planta do imóvel ou contratado nenhum profissional especializado, nenhum engenheiro, nenhum arquiteto, nenhum técnico de edificações. Também disse que não possuía o registro do imóvel, a escritura do imóvel, apenas o seu documento de posse. O senhor Genivan enfatizou ainda que construiu o prédio apenas para que os seus familiares tivessem onde morar, sem nunca ter alugado qualquer pavimento do imóvel para terceiros. No andar térreo do prédio funcionava uma lan house, que era administrada por Natan, filho de Genivan. Eles moravam no primeiro andar juntamente com Kiara, mulher do Natan e mãe de Maitê. Kiara foi a última pessoa resgatada com vida após cerca de 6 horas soterrada sob os escombros. Vidro de janela estourou há 15 dias antes. Ainda no depoimento prestado à polícia, Genivan disse que no segundo andar do prédio, que estava apenas no tijolo sem acabamento, não morava ninguém, nem passava por obras. Já no terceiro andar, morava sua filha Nathaniele Gomes e seu marido Jonas Souza, ambos resgatados com vida após a tragédia. E destacou que 15 dias antes do desabamento, a filha contou que o vidro de uma das janelas estourou sem motivo aparente e
que a filha achou que alguém tivesse atirado uma pedra, palavras retiradas de seu depoimento à polícia. A filha do Sr. Genivan sofreu queimaduras graves em uma das pernas provocadas pelo incêndio que ocorreu após o desabamento do prédio. Já no quarto andar do prédio moravam a ex-mulher de Genivan, Antônia Gomes, e a filha deles, Tatiana Souza. Genivan ressaltou à polícia que não vivia no imóvel há cerca de 4 anos, quando se separou de Antônia. Antônia escapou do desabamento porque dormia no trabalho, na quarta-feira, dia 2. Questionado, Genivan disse que estudou apenas até o 3º ano do ensino fundamental, pois precisou parar os estudos para trabalhar e ajudar no sustento da família no Ceará, onde nasceu. Ele se mudou para o Rio de Janeiro aos 18 anos de idade e desde então trabalhou como vigia de obra, vendedor de hambúrguer, vendedor de água e até aproximadamente 3 anos atrás conseguiu comprar um mercadinho. O mercadinho, contou Genivan, foi vendido recentemente porque ele tinha planos de voltar a morar no Ceará. Ele destacou aos policiais que a tragédia o deixou extremamente abalado com todo o ocorrido, tendo perdido ele, o seu filho e a sua neta. Ainda na quinta-feira foram retirados 3 caminhões de entulho do local. Na sexta-feira, uma retroescavadeira, uma escavadeira hidráulica e 3 caminhões estavam sendo usados nos trabalhos. A prefeitura destacou que 6 técnicos da Defesa Civil estavam acompanhando os moradores dos prédios interditados que precisavam entrar em sua casa e pegar alguns pertences. Região de imóveis irregulares. Ainda não se sabe quem construiu o prédio e se a obra é regular. O prédio foi construído pelo seu Genivan e a obra era irregular. De acordo com a prefeitura, 75% dos imóveis irregulares demolidos na cidade entre 2019 e 2020 ficavam na zona oeste do Rio. A região de Rio das Pedras é controlada pela milícia, o que, segundo o Conselho Regional de Engenharia, CREA-RJ, dificulta a fiscalização. A Secretaria de Estado de Polícia do Rio de Janeiro, CEPOL, montou uma força-tarefa reunindo a 16ª DP Barra da Tijuca, a 32ª DP Taquara, a Delegacia de Proteção de Meio Ambiente e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos para apurar as circunstâncias do desabamento. A polícia diz que, segundo informações iniciais, o imóvel que desabou era antigo e foi construído há mais de 20 anos por familiares que moravam no local e a sua construção não tinha ligação com a milícia. Perdão judicial. Em meados de junho de 2021, a polícia concluiu o inquérito do caso. O delegado do caso pediu perdão judicial a ser dado ao Sr. Genivan, de 57 anos, dono e responsável pela construção. Com isso, ele não sofreria nenhum tipo de punição. Para o delegado, a perda dos 2 familiares e a culpa que o dono do prédio carregará para o resto da vida já foram as maiores punições que o dono do imóvel poderia sofrer. O perdão judicial está previsto no Código Penal. A legislação prevê que o juiz deixe de aplicar a pena no caso de homicídio culposo, sem intenção de matar, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que essa sanção penal se torna desnecessária. Devido a esse desabamento, na época, outros 6 imóveis próximos foram interditados. O caso trouxe à tona a necessidade de intensificação de fiscalização das obras na região. Não foram encontradas informações sobre possíveis denúncias do Ministério Público sobre o caso e ainda questões de julgamento relacionados ao caso. Se precisa construir, reformar ou realizar algum tipo de serviço de engenharia, procure um engenheiro civil, arquiteto ou técnico de edificações.